Glória a Deus. Hebreus capítulo 2, versículo 2, o perigo de não olhar para Jesus. Diz assim o texto: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhando para Jesus, aliás, é a única pessoa, é a única referência que nós podemos ter, é esse ser chamado Jesus. O mundo hoje, e não é só hoje, mas o mundo é uma coisa muito atrativa. Aliás, se o mundo não fosse atrativo, não haveria muita gente sendo ludibriado, sendo enganado. O pecado nunca é ruim, as consequências do pecado é que são, não é verdade? Quem já fumou aqui sabe disso, dar uma tragada no cigarro era muito bom, né? Acabar de tomar um café de manhã, quem já fumou sabe disso, aí dava aquela tragada, era muito bom, mas as consequências é o enfisema pulmonar, né? São cânceres. Aqui no Brasil, 65, 66 bilhões de problemas oriundos do tabaco. Tomar uma cerveja, um uísque, cachaça lá para quem gosta, é uma coisa boa, não é ruim, não é ruim. As consequências são ter sexo, né? O cara pega tudo quanto é mulher, a mulher pega tudo isso é bom. As consequências são terríveis e danosas, e cada pecado dentro da sua escala de valores. Então o mundo é assim, e caminhar no mundo, não me diga que é fácil. Na medida que o tempo vai passando, que a gente vai crescendo com Deus, parece que há um facilitador, porque a gente fica tão arraigado em Deus, que a gente começa realmente a morrer a cada dia. Paulo disse isso: eu morro a cada dia. Mas no início, muita gente cai, sim ou não, querido? Muita gente não consegue, se converte, passa 6 meses na igreja e vai embora. Se converte, passa 3 meses, uma semana e vai embora. Não é assim? O mundo é assim. E nós, enquanto estamos na igreja, nós começamos a perceber que, ainda que a gente se converta, ainda que a gente tenha um encontro com Jesus, a vida nos apresenta muitas e muitas dificuldades. E quando as coisas caminham para esse lado, nós temos a tentação de fazer comparação. Por exemplo, todo dia que você sai por aí, você vê alguém sentado lá numa mesa de um bar tomando a sua cerveja, não é verdade? Aí você diz assim: como é que pode ter tanto dinheiro para isso? E aí eu me converto e tenho dificuldade de ir na igreja, às vezes não tenho dinheiro, e não é assim? A gente olha e diz assim: meu Deus, de onde vem tanto dinheiro? Se a gente for olhar para dificuldades, a gente fica pelo caminho. Deixa eu te dizer, e é bom que você que está aqui ouça isso. A nossa igreja era ali em frente ao Clube Mauá, e eu tinha 3 filhos, 3, tudo em escadinha: Raquel, Gabriel e Rebeca. Eu morava numa rua que entrava aqui pela rua 18 do Forte, virava na Peperoni, subia, virava à esquerda, subia e virava à direita. E todo domingo de manhã eu estava aqui com 3 filhos, carregando 2, com a panela do lado de coisa para cachorro quente, pão de cachorro quente e bolsa. E eu fazia isso todo domingo, de manhã e à noite, e dia de semana. Como é que alguém que tem um filho quer colocar a culpa no filho? E não era perto não, era longe, tinha que subir muito, e a gente fazia isso. Sabe por quê? Porque eu tinha um foco, e o nome desse foco é Jesus. Foco. Então eu não consigo compreender como as pessoas não podem ter foco,
Como as pessoas olhando para um ser tão maravilhoso que desceu do céu para morrer na cruz, não faz todo esforço para estar na presença dele. E a gente vai ver, analisando aqui a vida de quem vamos falar, tem várias pessoas em depressão na Bíblia. Crente tem depressão aos montes. Se você entrar na Bíblia, você vai ver muita gente com depressão. Crente tem depressão. Crente tem problema psicológico. Ele tem alma, se tem alma tem problema. Moisés entrou em depressão. Quer um maior do que Moisés? Elias entrou em depressão. Jesus humanamente entrou em depressão, chegou a suar gota de sangue. Alta depressão que ele teve. Davi várias vezes em depressão. Jeremias em depressão. Crente tem depressão. Então não venha. Às vezes eu vejo pessoas, né, a gente ouve aí mensagens, eu digo, meu Deus, é um gigante espiritual, tem que aprender com ele, porque todos nós passamos por momentos de dificuldade. E hoje nós queremos falar de um homem que era um ícone dentro do ministério de Israel e entrou em profunda depressão a ponto de quase largar tudo. Eu estava um dia desses na praia, aliás, sexta-feira, eu e Raquel, e fomos à praia. Vamos à praia, pai? Vamos. E lá ela encontrou um colega dela. E aí, vocês chegaram aqui, vamos ficar juntos. Ficamos ali juntos. Eu gosto de ir de tardinha, que o sol está mais ameno. E nós começamos a conversar. Um dos rapazes tinha o cabelo amarelado assim por cima, sabe como? Aquele cabelo amarelo. E o outro assim, mais comportadamente falando. E aí nós fomos para a água. E aí, como sempre eu estou evangelizando, e eu virei para esse mais comportadinho, e eu aqui o religioso, né? Falei, você é crente, você não é? Não, ele falou, não, eu sou crente, ele que não é, do cabelo amarelo. Agora, ele me ganhou para Jesus e se desviou, e agora eu estou orando por ele, do cabelo amarelo. E ele disse assim para mim, depois que ele se desviou, eu falei com Deus, Senhor, eu disse, olha, todos os dias eu vou orar por ele, até que ele volte para Jesus. Aí ele disse assim para mim, sabe aquele dia que a gente não está afim de falar com ele? Não está afim de nada? Ele disse assim, às vezes eu estou assim, mas aí eu me lembro da promessa que eu fiz, e aí eu vou orar por causa dele. Querido, se você fez uma promessa a você, tá tudo bem, mas se fez uma promessa a Deus, se você fez uma promessa a você e disse, eu vou jejuar todo dia, e você resolve não jejuar todo dia, tá tudo bem. Mas se você disse, Senhor, a partir de hoje eu vou jejuar todo dia, cuidado que você fez uma promessa a Deus. É diferente. Você resolveu, entendeu que deve jejuar todo dia até meio-dia. É você que decidiu. Mas aí você está com muita fome ou resolveu quebrar o jejum 11h45. Tudo bem. Mas você disse para Deus, Senhor, a partir de agora eu vou jejuar todo dia até meio-dia. Não é 11h59 não, é meio-dia. Então tome cuidado que é com Deus. Você está entendendo a diferença? Como Deus olha essas coisas? Então a gente vai olhar pessoas aqui assim. E quando a gente lê o livro de Hebreus, a gente vê um histórico de sofrimento. E ele então coloca numa galeria dos heróis da fé várias pessoas que sofreram. Não foram pessoas que passaram o mole, sofreram barbaridades. A Bíblia diz que eles andavam pelos montes, pelas cavernas, por causa do Evangelho. E um dos versículos que mais me impressiona na Bíblia é quando o escritor da carta aos Hebreus diz assim, homens dos quais o mundo não era digno. É terrível isso para a minha alma. O mundo não era digno desses homens. Querido, isso é muito punk para mim. Até quando o mundo é digno para nós ou nós para o mundo? O mundo, homens dos quais o mundo não era digno, não era ser digno, é ter um valor exuberante. O mundo não era digno. Então, quando o escritor escreve todas essas coisas, aí ele para e diz assim, nós também estamos cercados por uma nuvem de tão grandes testemunhas. E aí ele, versículo 2, ele diz assim, olhando para Jesus. O resultado da vitória desses ícones da fé foi que eles olhavam para Jesus.
O grande problema da derrota de muitos crentes é que param de olhar para Jesus e olham para o homem. Param de olhar para Jesus e olham para a igreja. Para de olhar para Jesus e olha para o líder. Para de olhar para Jesus e olha para a família. Olha para o governo e vai olhando, e vai olhando. Esse é o grande problema. E a Bíblia diz, olhando para Jesus. O verbo olhar no grego o verbo ver no grego é oral, ver. O verbo que aparece aqui é aforal. Aforal vem de afo, significa longe de, e oral, que é ver. E esse verbo quer dizer simplesmente o seguinte: uma atenção indivisa, só olha para ele, para aquele ponto lá. Aconteça o que acontecer aqui, a pessoa está olhando para um ponto específico. É isso que o verbo quer dizer. Não ser impressionado ou influenciado por nada, porque está olhando para ele. Olhar sem desviar. Olhar sem desviar o olhar. Olhar de tal forma que nada te influencie. Olhar fixamente a Jesus. Olhar fixamente para um objeto. Você já viu uma pessoa que está fixo num negócio? Você pode fazer o que ele quiser, e ele está jogando, ele está fixo naquele joguinho, pode estourar uma bomba que ele está ali. Você conhece algum adolescente apaixonado que fica olhando para a pessoa assim, e ele não olha para lado nenhum? Você conhece pessoas que, quando querem uma droga, ficam fixados naquela droga, e eles fazem qualquer coisa além de matar pai e mãe, porque ele precisa da droga? Olha fixamente, deseja fixamente. É isso que ele está dizendo, olhar fixamente, olhar para ele. Então, dentre tantas pessoas que passaram por problemas na Bíblia e que passaram por profundas depressões, eu queria falar nessa noite a respeito de Asaf. E ele escreve o Salmo 73. Asaf era um levita. Asaf era da tribo de Gerson. Eram Gerson, Coate e Merari. Ele era filho do primeiro filho de Levi. Era um homem maravilhoso, era um homem que era um adorador dentro da casa de Deus. Asaf era tremendo. E a história vai contar algumas coisas interessantes. Primeiro, a gente passa um pouco à frente e vai ver que havia um rei em Israel chamado Saul. E esse Saul tinha 3 filhos, ou melhor, 3 dos seus filhos morreram em combate, inclusive Jonatas. A arca foi tomada e foi levada para os filisteus. A arca foi levada para lá. E você sabe que a arca foi levada para os filisteus e começou a dar problema. Eles começaram a ter hemorroidas. Imagina a forma que Deus achou para pegar pesado com aquele povo. E aquele povo resolveu devolver a arca. E a gente aprende aqui uma coisa interessante. Nós estamos falando de filisteus. Quando eles devolvem a arca, eles devolvem com uma oferta. Isso não é vergonhoso para muita gente, não? Que vergonha! Filisteus, quando devolvem ratos e hemorroidas de ouro, uma oferta. Gente ímpia fazendo uma oferta a Deus. Olha que coisa! Eu acho que diante de Deus um dia tudo isso virá à tona. E essa arca então vai para a casa de um tal de Obed-Edom. Nesse momento que ele morre, Davi é ungido. E daqueles 400 homens, que depois se tornaram 600, ele escolhe 37 valentes. E ele então resolve trazer a arca. A arca foi para a casa de Obed-Edom. E você sabe que a arca, quando foi trazida, deu problema, porque colocaram a arca em cima de um carro de boi. A arca tinha ficado muito tempo lá, não sabia como andava com essa arca. Não conhecer a palavra de Deus é um problema. E aí, quando o boi deu uma tropeçada, Uzá segurou, e aí ele caiu fulminado. Davi ficou triste, porque a Bíblia chama isso de um incêndio. Desceu o fogo do céu
porque alguém tocou na arca que não podia tocar. A arca ficou na casa desse tal de Obed-Edom 3 meses. E aí Davi disse: caramba, a casa de Obed-Edom foi abençoada pela presença da arca, porque ele era um levita. E ele então resolve trazer a arca nos ombros dos sacerdotes, dos levitas, na verdade, que era quem tinha que trazer a arca. E a Bíblia diz que quando a arca vem, essa gente aqui, Asaf, vem tocando, ele vem celebrando momentos de glória. A Bíblia diz que Asaf era o líder da música, ele era o chefe, ele que liderava o louvor, era um homem que estava voltado para Deus. Você já aprendeu aqui através do Marco Askenazi que todo levita, todo sacerdote que compareceu diante de Deus teve uma marca no seu DNA. E hoje existe um laboratório em Israel que, se a pessoa disser eu sou da tribo de Arão, eu sou levita, eu sou um sacerdote, eles fazem uma pesquisa e descobrem que o DNA dessa pessoa tem a marca, porque quem aparece diante de Deus tem uma marca. Esse camarada tinha uma marca, e esse camarada veio no grupo. Note, o grupo vinha com alaúdes, com harpas, e Asaf tocava símbolo. Símbolo é aqueles pratos que bate, pá, é aquilo que chama atenção, vai batendo. Aquilo tem uma técnica, todo instrumento tem uma técnica especial, e ele vinha batendo aqueles pratos, chamando atenção. E a Bíblia diz que ele tinha um ministério musical. Era um camarada que era o responsável por chamar a presença de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Habitava no meio dos louvores de Israel e hoje habita no meio do povo da igreja. Ele habita. Quando inicia o culto, toda a igreja deveria estar cheia para chegar ali e entender: eu estou aqui porque eu faço parte de um projeto. Deus está aqui, eu preciso adorá-lo. Deus precisa de gente que queira dar mais do que receber, e nós muitas vezes queremos só receber. Só que muitas vezes você vai entender na Bíblia que as lutas ou nos afastam de Deus ou nos aproximam de Deus. Voltando a repetir o que eu já disse várias vezes: o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Um problema que acontece com alguém que acabou de se converter desvia essa pessoa. Ela diz: me converti, mudou tudo, me converti, começou a dar problema, é ruim, hashtag parti, fui embora, acabou, não quero saber. O outro diz assim: cara, me converti, começou a dar tudo errado, o diabo está pensando que eu vou largar Jesus agora. Olha o entendimento. E ele se firma, e ele desenvolve o que a gente chama de músculos espirituais e cai para dentro. Há pessoas que, ao se converter, começam a passar por problemas sérios. Será que Deus foi pego de surpresa? Eu nunca na minha vida fiquei desempregado. Nunca. Eu saía de um lugar para outro, eu estava empregado e me ligaram: disse, olha, os bons estão trabalhando, por isso nós estamos te chamando para vir aqui, vem aqui fazer uma entrevista com a gente, porque quem é bom está trabalhando, quem não está desempregado. Desse jeito. Ao me converter, fiquei desempregado 1 ano e 3 meses. Será que Deus foi pego de surpresa? Em 1 ano e 3 meses, eu li cerca de 400 livros. Eu li, às vezes, 2, 3 livros por dia. Eu sentava para ler um livro de 585 páginas e só levantava quando terminava. Eu li mais de 400 livros. Li a Bíblia toda de ponta a ponta, marcando, estudando. Eu aproveitei aquele momento para crescer com Deus. Aquilo não me afastou de Deus, aquilo me aproximou. Foi fácil? Claro que não. O dinheiro foi acabando, eu nem queria saber quanto tinha, recebi muito dinheiro, eu ia tirando, no final eu botei a mão no bolso para não tinha mais nada. Aí Deus disse: agora você vai começar a depender. Eu comecei a andar na dependência de Deus. Isso me aproximou. Então, esse homem começou a ter alguns problemas emocionais, alguns problemas internos. E ele começa o Salmo 73 trazendo alguma coisa interessante. Ele começa dizendo o seguinte: Deus é bom para Israel e para os limpos de coração. A primeira declaração dele: Deus é bom.
realmente ele considera que Deus é bom, ele sabe que Deus é bom, e ele diz: Deus é bom para com Israel e para com os limpos de coração. Ele está vendo o povo de Israel, algumas pessoas serem abençoadas, ele conhece o histórico de Israel, ele sabe que Israel esteve no exílio, ele sabe que Israel esteve no Egito, ele sabe disso, ele sabe que Deus fez milagres, que Deus deu a lei, ele então sabe, Deus é bom para Israel, Deus é bom para com os limpos de coração. Aí ele traz o problema para ele, diz assim: quanto a mim, e ele começa a olhar para ele, e começa a desenvolver uma intelectualidade muito humana, de que na medida que ele trabalha para Deus, Deus tem que trabalhar para ele. Na medida que ele trabalha para Deus, Deus tem que fazer as coisas do jeito dele. É isso que ele está pensando aqui. Na medida que eu sirvo a Deus, Deus tem que fazer a minha vontade. Afinal de contas, eu sou menina dos olhos de Deus. Quando um pai chama um filho à atenção, ele quer o bem ou o mal desse filho? Só pode querer o bem. Se é o mal, ele não faz isso, ele deixa para lá. Um dia desse passou na televisão um pai que espancou uma criança, mas uma criança muito pequenininha, e perguntava: por que você espancou essa criança? Porque eu não gosto dele. A gente não chama a atenção dos filhos dos outros, a gente chama a atenção do nosso filho. E ele começa a dizer: quanto a mim. Aí ele começa a afirmar uns negócios interessantes que me faz pensar no seguinte: tem tanta gente que são gigantes espirituais. A gente olha para Davi, e especificamente hoje, para esse homem aqui, ele diz assim: quanto a mim, ele expõe a sua fraqueza e diz assim: quase me desviei. Asaf, líder do louvor em Israel, um homem que tocou à frente da arca, um homem que era líder. Quanto a mim, estou bem não, estou dentro da igreja, mas estou mal, estou no ministério, mas estou mal, estou fazendo a obra de Deus, mas estou mal, estou bem não. É o que ele está dizendo: quanto a mim, quase me desviei. Que quase foi esse? Ele diz assim: faltou pouco para que escorregassem os meus pés. Ele esteve no limiar de cair de cara no mundo, de dizer o seguinte: sabe de uma coisa? Não vale a pena servir a Deus. Isso é linguagem de ímpio. Não vale a pena servir a Deus? Os salmos dizem que os ímpios diziam isso. Não vale a pena não. Não é isso que a gente ouve às vezes no mundo: não vale não. Que isso, é melhor estar do jeito que está mesmo. Não vale a pena. Ele disse: quase me desviei, faltou pouco para que os meus pés se desviassem, para que escorregassem os meus pés. E por que faltou pouco? Por que os pés dele quase se desviaram? Qual foi a razão que o levou a isso? Ele diz assim: porque eu tinha inveja dos soberbos. Querido, coisa pior do mundo é você conviver com um soberbo. É terrível. O cara é o máximo. Não, o cara é assim. Eu já convivi com pessoas assim, dentro de empresas, os caras soberbos. E engraçado que a Bíblia diz que a soberba precede a ruína, né? Eu trabalhei com um sujeito que era tão amigo meu, mas tão soberbo. Ele era melhor do que todo mundo. Ele era o máximo. E eu nunca vi esse cara crescer na vida, porque a soberba o enxotava das empresas, porque ninguém consegue conviver com soberba. Então, humanamente falando, ele estava certo, porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, dá graça aos simples. E ele estava: caramba, eu tinha inveja dos soberbos. Inveja no hebraico é caná, e no grego é zelos. Zelos dá a palavra zelo. Eu tinha inveja, eu era ciumento, eu era invejoso por causa dos soberbos. O que ele está nos dizendo? Que ele começava a olhar para a vida de quem não servia a Deus e dizia assim: pô, o cara toma cerveja todo dia, o cara sai toda noite, o cara vai para balada e chega feliz da vida, chega cantando, e eu passo as minhas lutas com Deus. Claro,
Você tem um exército que luta contra você. Ele não tem, ele está indo para o inferno, ele está no mundão. Não tem quem lute, querido. O homem só conhece a verdadeira luta quando ele se converte, porque as tendências dele começam a querer aflorar e o Espírito Santo lá dentro começa a amassar. Amém? Amém. Eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Eu tinha inveja porque eu via a prosperidade deles. Olha o que eu estou dizendo, parece que foi escrito ontem para nós, não é verdade? Eu tinha inveja porque eu via a prosperidade. Caramba, eu passo as minhas lutas, eu passo as minhas dores, e o cara próspera em tudo. Que prosperidade não é só dinheiro, é prosperidade em tudo. Ele prosperava em tudo que ele colocava a mão. Não há hoje pessoas que você vê assim, políticos prósperos, riquíssimos. Você não vê isso. Você não vê empresários. É só você, querido, não precisa nem ligar a televisão, vem tudo no Facebook, vem tudo nas redes sociais, vem tudo no Zap Zap, a gente vê isso. A gente vai olhar para isso, a gente vai olhar para essa gente que está aí dirigindo. A Bíblia diz: ai do meu povo, os que te guiam te enganam, destrói os caminhos da tua vereda, está lá em Isaías. Eles tentam destruir a gente. Houve um deputado que diz assim: eu estou aqui no Congresso Nacional, eu não conheço um aqui que esteja aqui lutando pelo povo, todos só querem lutar por eles. A maioria é empresários, só querem do lado deles, eles se unem. É a Febraban, então você vota comigo que depois eu voto no caso de outro grupo. Quando ele fala de ímpios aqui, a palavra grega na Septuaginta é anomos. Nomos é lei, anomos é sem lei. Ímpio aqui no caso, o cara sem lei, é o cara que faz o que ele quer. Ele anda pela cabeça dele, você não tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que eu quero, não dá satisfação a Deus. É isso que ele está dizendo, esse tipo de gente. Quando ele anda um pouquinho mais, versículos 4 a 7, ele entra num outro diapasão. Ele diz então algumas características dessa gente. Primeiro, ele diz assim: eles têm a vida boa, a vida deles é boa. Primeiro ponto. Segundo, eles eram violentos, não eram pessoas que eram ímpios, mas eram bons com todo mundo, eles eram violentos. Terceira coisa, interpretando o texto, eles não tinham problemas. Olhava para eles, eles não tinham problemas. Às vezes você vem à igreja, a pessoa tem um problema físico, um problema de saúde. Não é, queridos? Problema de saúde. Aí você vai lá para o ímpio faz um monte de coisa, bebe pra caramba, fuma uma barbaridade. O cara parece que não tem problema nenhum. O cara dorme todo dia à tarde, né? Acorda mais cedo para ficar mais tempo sem fazer nada. Tem nada, nenhum problema. Eram altivos. O que ele está dizendo aqui nisso? Eram malvados, eram arrogantes. Ele está analisando a vida das pessoas. Ele parou, em vez de ele seguir a Deus, em vez de ele ir para Deus, em vez de ele ir para a palavra, em vez de ele dizer: Senhor, eu te glorifico, porque o Senhor me aceitou, eu estou no ministério, eu estou a caminho do céu. Ele foi olhar para o ímpio, foi olhar para o mundo. Às vezes, querido, dentro das igrejas, existem pessoas mais ou menos com essa mentalidade também. Você quer ver uma coisa? Olha só o que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Igreja, hein? Como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Ainda hoje a reclamação de líderes é essa. Existe um histórico, a pessoa foi tirada do inferno e foi conduzida, às vezes por causa de um erro de um líder, e às vezes nem foi um erro. A pessoa joga tudo aqui, todo o histórico para trás. Então, dentro
da própria igreja, pode haver decepções de lideranças assim. Esse camarada aqui está mais ou menos dentro da igreja, porque ele está escrevendo dentro de um contexto judaico. Ele está escrevendo para pessoas que eram hebreias. Você está entendendo isso? Eram judeus, eram pessoas de dentro da igreja. A coisa piora quando ele começa a evoluir um pouco mais, e nos versículos de 9 a 11, eles começam a dar uma outra característica deles e diz assim: eles falam contra Deus. Eles falam contra Deus. Eram pessoas que eram do povo judeu, mas eram ímpios. E ímpios que também não estavam no meio do povo judeu. Ele começou a olhar para todo mundo. Ele começou a dizer: eles falam contra Deus. Sabe o que ele está querendo dizer? E aí, Deus, você não vai reagir não? Querido, nós somos, humanamente falando, assim. Uma pessoa faz alguma coisa contra a gente, humanamente falando, se a gente não entrar na esfera espiritual, humanamente a gente deseja o infortúnio. É ou não é, igreja? É. Para que Deus pese a mão. Eu ouço isso desde que eu me converti. Eu era recém-convertido, eu já ouvia isso. Eu digo: meu Deus, que negócio é esse que estão dizendo aí? É, porque Deus pesou a mão sobre mim. Como assim? Eu era recém-convertido, você imagina, eu podia ter me desviado. E ele diz assim: eles falam contra Deus, você não vai reagir não? Ele está dizendo o seguinte: a atitude de Deus é uma atitude equivocada, Deus tinha que reagir. Como é que alguém fala contra mim, eu reajo logo? Como é que fala contra o Todo-Poderoso, ele não reage? Deus está passivo demais. Ele não consegue entender a bondade de Deus e não consegue entender que Deus não tem passado, presente nem futuro. Deus está no presente, no passado e no futuro. Para você mais ou menos entender o que é isso, eu vou dar um exemplo que eu dei até ontem conversando com uma pessoa. Você está na porta de um edifício e há pessoas passando na sua frente. Você está vendo essas pessoas que estão passando na sua frente, mas você não está vendo as pessoas que vão passar ainda. E você não está vendo as pessoas que já passaram. Não é verdade? Agora você sobe para o alto do edifício. Agora você está vendo as pessoas que vão passar, as que estão passando, as que vão passar. Você entendeu? É assim que Deus está. Ele está vendo tudo. Deu para você entender a eternidade? Você na porta do edifício, você está vendo só quem está passando, mas quem vai passar você não sabe, porque está longe. Quem já passou já está lá. Mas se você subir ao alto do edifício, no 10º andar, no 20º andar, e quanto mais alto você subir, você vai conseguir entender as pessoas que ainda vão passar. Você está vendo o passado, você está vendo o presente, as pessoas que estão passando, você já está vendo o futuro das pessoas que já passaram. Deus é assim, Ele está vendo tudo, tudo está na frente dele, e a Bíblia diz que Ele está sentado sobre um alto e sublime trono. Falam contra Deus. Aí ele diz uma outra coisa: eles têm fama. Ele está falando de sociedade. As pessoas estão na sociedade. Não é isso que a gente vê hoje. Pessoas na sociedade têm fama, todo mundo chama, é um flash, né? E a entrevista, aí você fica olhando. Às vezes tem programa de televisão que eu fico olhando e digo: meu Deus, é tanta perda de tempo. Será que alguém vê? Você pega, vai passando os canais, não estou falando nem de canal, o outro canal, estou falando dos canais normais. Tem programa que não te acrescenta nada. E aquele programa tem décadas. Tem programas bons, né? Tem programas excelentes de entrevista, eu gosto muito de ver entrevista. Mas tem programa de fofoca, querido, aquilo não acrescenta nada. E sabe por que o programa está ali? Porque tem gente que se alimenta daquilo. Tem fama. Aí passa um vídeo aí, sei lá, da Anitta. Gente, não sei quantos milhões, as pessoas se alimentam daquilo. Agora eu vou para a rede social, eu não tenho nada com a vida dela, eu quero que ela se converta. Tem gente que quer. Tem gente crente que está viciada em novela, gente. Novela, acompanha novela, uma coisa que é maliciosa. Os padres estão clamando com os padres, querido.
falando contra isso, e há pessoas que não abrem mão da sua novela. O que acrescenta? Positivamente nada, negativamente tudo. Tem fama, estão na sociedade. Aí ele diz um negócio pior ainda, eles zombam de Deus, e Deus não reage. Deus não reage. O grande problema é que nós não conhecemos o passado de um pastor, nem o futuro de um traficante. Deus é que conhece. E outra coisa, Deus dá tempo. Deus dá tempo para certas pessoas, elas se convertem, melhoram. Deus dá tempo para outras pessoas, elas pioram. Em Romanos ele diz assim: por causa disso, Deus os entregou a uma paixão infame, a fim de desonrar os seus corpos entre si. E aí a homossexualidade, o homossexualismo, seja lá o que for, penetrou e acabou com eles. Deus entregou. Ah, é isso que vocês querem? Quando chegar em Apocalipse, a Bíblia diz assim: quem quer ser santo, santifique-se ainda. Agora, quem quer ser sujo, suje ainda. Deus entrega. Deus é que sabe, não adianta a gente tentar questionar Deus. Eles zombam de Deus. Aí ele diz assim: eles são ímpios. Muitas vezes na Bíblia a palavra ímpios é a tradução da palavra hamartolós. Hamartia é pecado e hamartolós é pecador, é o cara que peca de forma contumaz, repetidamente. E a palavra que aparece aqui é hamartolós. São pecadores. Aí a Bíblia traduz como ímpios na Septuaginta. Eles são ímpios. Aí ele diz mais uma coisa: olha o nível de depressão desse homem, olha o problema que ele arrumou por não olhar para Deus. Quanto tempo ele viveu nisso, não se sabe. Ele diz assim: estão em segurança, fazem um monte de coisa, pecam pra caramba, e olha para eles, estão em segurança. Dá para você entender um negócio desse? A gente ensina que você não deve fazer algumas coisas, a gente aprende isso, que a gente abre uma legalidade. Não faça isso, você vai abrir uma legalidade na sua vida. Não faça, olha, não roube dinheiro, não leve, porque depois você vai ter problema lá na frente, financeiro, porque você abriu a legalidade. Você roubou, você estropiou a pessoa, e na medida, se você roubou pouco, você vai ter problema sempre pouco, mas se roubou muito, está frito. Aqui ele está dizendo o seguinte: eles são pecadores, mas estão em segurança. E pior, ele completa: prosperam em riquezas. Os caras eram isso tudo e prosperavam. A pergunta que eu faço é a seguinte: o que Asaf tem a ver com a vida deles? O que nós temos a ver com a vida do outro? Deus deu para cada um de nós uma vida, para que cada um cuide da sua. Não dá para cuidar da vida de dois. No máximo, cuidar da vida dos filhos, instruir os filhos, mas cuidar da vida é sua. No máximo, quando alguém vier pedir uma orientação, nós como crentes devemos dar a nossa ideia, o nosso posicionamento, a instrução, mas cuidar da vida do outro. Eu morei numa rua em que a hora que a gente chegasse em casa, o vizinho da frente abria aquela portinhola para saber quem estava chegando. A gente já chegava com o barulho do carro, já ficava esperando ele abrir a portinhola. Quando ele abria, a gente dava um tchau, porque o camarada vivia para isso. Ele tomava conta de todo mundo. O que ele tem a ver com a vida dos outros? Tem a ver com a vida dele. A amargura de alma, esse nível de depressão, piorou ainda um pouco mais. Pasmem os irmãos, porque ele começa a olhar para ele e começa a medir o que eles faziam e o que ele fazia. Ele começa a dizer: poxa, eu sirvo a Deus em vão. Olha o que Asaf está dizendo: eu estou servindo a Deus, mas não está valendo a pena. Querido, isso nunca passou pela sua cabeça, não? Eu estou servindo a Deus tanto tempo, mas parece que nada dá certo. Asaf: eu sirvo a Deus em vão. Poxa, eu faço a obra de Deus legal, eu sou correto com Deus, eu ando com Deus, em vão, não está dando certo não. Sabe, eu estou servindo a Deus, mas Deus não está me servindo. Eu estou sendo legal com Deus, mas Deus não está sendo legal comigo. É mais ou menos isso, traduzindo para a nossa linguagem, o que ele está dizendo: eu sirvo a Deus em vão.
Ele está dizendo o seguinte: parece que nada dá certo. E quando compara com o mundo, diz assim: poxa, no mundo eu pelo menos tinha alegria. Aqui eu estou passando uma tristeza terrível. Parece que Deus me esqueceu. Essas coisas que ele está dizendo. Eu tenho sido correto com Deus. Eu tenho feito as coisas de acordo com aquilo que eu entendo. Eu tenho sido honesto. Eu tenho feito tudo de maneira acertada. Mas sabe de uma coisa? Não está valendo a pena, cara. Não tá legal, não. Aí a pessoa começa a ficar deprimida porque ela criou uma expectativa de um retorno que deveria vir e não veio. Aí você olha para o seu amigo. Eu tive um amigo assim. Ele tinha uma empresa muito legal, e a empresa ia. Ele vendia produtos para posto de gasolina. Meu irmão, tem posto de gasolina e carro cada dia mais. Ele vendia produtos para posto de gasolina. Como é que uma pessoa dessa pode ir mal? Mas ele estava sempre propinando, fazia os negócios errados. Quando o cara veio, ele dava uma grana, ele ia. Aí ele se converteu. Quando ele se converteu, que vieram em cima dele e falou: a partir de agora não, agora eu sou crente. Ele falou: então olha, eu vou te dar mais uns meses, porque você não vai aguentar, é muito imposto, você não vai aguentar, vou te dar uns meses, não vou voltar aqui não. E sabe o que aconteceu? Ele fechou a loja, mas não abriu a mão dos princípios. Ele foi trabalhar como vendedor, mas não abriu mão dos princípios. Quando é que Deus não vai abençoar esse homem? Esse homem se tornou um pastor, porque ele não abriu mão dos princípios. Sabe que existem pessoas das quais o mundo não é digno. Hoje, pessoas que você olha e diz assim: caramba, essa pessoa é muito diferente. Muito diferente. Deixa eu lhe dizer uma coisa, querido. Há muita gente que você pensa que é crente e não é. Há muita gente que você pensa que vai para o céu, mas não vai. Há muita gente que você pensa que vai ouvir o toque da trombeta e não vai. A Bíblia diz assim: chegou um homem e semeou o trigo. Chegou um inimigo e semeou o joio. Ele está falando disso. De quem? De igreja. No meio de igreja tem joio e tem trigo. Tem igreja que tem mais joio do que trigo. Tem igreja que tem mais trigo do que joio. Mas que tem. A Bíblia diz. Aí vai o cara, né? Ô, Senhor, você quer que a gente arranque logo o joio? Ele falou: não arranca não, porque vai danificar o trigo, porque eles bebem da mesma fonte, eles estão plantados na mesma terra, eles são regados pela mesma água, recebem o mesmo sol. O que ele está falando? Alimento. Só que um é joio, o outro é trigo. Qual a diferença entre joio e trigo? Você já sabe disso. O trigo dá fruto, o joio não dá. O vento bate no joio, o joio é duro, o trigo se dobra. O que é isso? Influência do Espírito Santo. Você assim: aguarda até o dia da colheita. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Que a gente vai ter que conviver com o joio até o dia do arrebatamento. Não te dá enjoio, não? Tem que conviver. Do seu lado está sentado um trigo, não está sentado um joio. A palavra precisa fazer efeito. A nossa medição é entre nós e Deus, não é entre nós e o mundo. A nossa medição é entre nós e Deus, não é entre nós e o ímpio. Não é. Nós temos que medir Deus. Senhor, como é que eu estou? Estou bem. O resto acabou. Eu estou legal, Senhor. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Foi o que disse Davi. Está tudo bem, Senhor. Se não tiver, sonda o meu coração. Eu quero andar correto com o Senhor. O ímpio vai dizer que você não está correto. Querido, às vezes eu vejo pastores chegarem na internet e liberarem uma palavra centrada. Eu estou falando, por exemplo, do Marco Feliciano, que é mais equilibrado, mais manso, né? Outros já são mais. Ele traz uma palavra, aí eu vou para os comentários: esse é um safado, isso é um pilantra. Tem muita gente que diz: pastor, estamos juntos e tal. Isso é um pilantra, só toma dinheiro da igreja, isso é ladrão. A mesma palavra que cabe no coração de um não cabe no coração de outro.
Então a nossa medição é entre nós e Deus, senão a gente vai para o vinagre, amém, igreja? Amém. Aí ele piora um pouquinho, ele diz assim: sou afligido, sou castigado todo dia. Andava com Deus, caminhava com Deus e passava a luta. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Se esse homem aqui se encontrasse com Paulo, hoje ele ficaria com vergonha. Eu já morreria de vergonha. Nem olharia para Paulo, que Paulo está ali, eu estou para lá. Eu não quero nem, porque eu ia ficar com vergonha de Paulo. Vergonha. Eu ia ficar com vergonha de todos esses heróis da fé. Eu ficaria com vergonha. Se esse homem, Asaf, se encontra com Paulo, Paulo ia dizer para ele assim: ô Asaf, fala sério, cara. Você conhece a minha história? Você sabe o que eu passei? Se ele se encontrasse com Jeremias e eu também, eu ia dizer a mesma coisa. Eu ia dizer: poxa, fala sério. Você conhece a minha vida, rapaz, o que eu passei? Encontrasse com Isaías, você sabia que eu fui cerrado ao meio? Se encontrasse com qualquer um dos apóstolos, todos eles morreram martirizados, Asaf talvez ficasse com vergonha. Eu fico com vergonha. No céu eu vou falar com eles: oi, tudo de longe, porque eu não sou nem digno. Sou afligido todo dia. Ele se ensimesmou, ele ficou depressivo. E pior, o texto no versículo 15 diz que ele não falou com ninguém. Ele se ensimesmou, ele se inquietou. Ele foi para dentro do quarto, ficou amuado. Não tem um dia que você não está afim de falar com ninguém? Desliga o celular, desliga o zap. Eu não quero falar com ninguém. Sabe o que é isso? Isso é um direito seu. Você não quer falar, gente. Aí o cara vai te obrigar: liga, mas você é crente. Aleluia. Você tem que falar com todo mundo. Tem. Deixa vir um problema para você ver. Você não quer fugir, sumir, sair, ir embora, acabar com a vida. Acabou. Há momentos, queridos, assim, que nós temos o desejo de desaparecer. Você já teve um desejo assim de chutar o pau da barraca? Chutar a jaca, né? Enfiar o pé na jaca, né? Enfiar o pé na jaca, chutar o pau da barraca, acabar. Eu não quero saber. Houve uma época da minha vida que eu desliguei tudo. Tinha uma igreja atrás de mim porque queria, tinha uma libertação muito séria. Não quis saber, eu estava, não quero saber. Eu também já passei por isso. Eu conheço muitos pastores. Eu já disse aqui que eu ouvi a história de um pastor que ele ia para a igreja, pregava de fogo cair, saía para casa e ia chorar dentro do quarto dele, depressivo, 6 meses assim, até que Deus o curou. Um outro testemunhou que ele deu crise de choro, em tudo quanto foi lugar, teve que ir para o médico, porque foi oprimido. Ele ficou inquietado e ele foi para dentro do quarto. O texto diz que ele não conversou com ninguém, ele não dividiu isso com ninguém, porque às vezes, como uma palavra de uma pessoa faz efeito, né? Você está mal, né? Aí chega: não, que isso? Ô minha irmã, não, que isso? É mulher de Deus, homem de Deus. Não, levanta, rapaz. Aí estamos juntos. Isso não te dá um up? Você levanta, isso é mesmo, né? Não, vamos orar aqui e tal, e você, né? Recebeu, ele não quis isso, ele não estava afim de nada, ele não queria nada. Aí a coisa ainda piora um pouco mais. O versículo 16, ele diz que ele tentou entender. Eu quero entender como é que é isso. Eu quero entender como é que alguém trabalha para Deus, vive para Deus e se dá mal, e o cara que não vive para Deus se dá bem. Ele não viu lógica na ação de Deus. Ele diz assim: eu tentei entender, fiquei perturbado. Fiquei mal. Não consigo entender, cara. Você, pela lógica, você tem que, começou a servir a Deus, tem que dar tudo certo. Eu não tenho que ter enfermidade. Querido, se ao se converter a pessoa não tivesse enfermidade, não tivesse problema financeiro, não tivesse problema de saúde, o evangelho seria uma derrocada, porque todo mundo ia se converter por causa disso. E Deus precisa de pessoas que o amam, que o sirvam, e encher as igrejas, porque todo mundo ia passar por isso. É só você olhar para as igrejas que prometem aqui, ó, carro, não sei o que, então as pessoas criam a expectativa do aqui e agora e se esquecem lá do céu. Ele diz que se perturbou, ficou perturbado, não viu a lógica de Deus. Agora deixa eu te dizer uma coisa que é muito interessante: ambiente é tudo, o ambiente influencia.
Você está com calor aqui dentro? Não. Você está com frio, porque o ambiente aqui tem ar-condicionado. Se desligar o ar-condicionado, você vai sentir calor. Se você sair daqui e for para um show de pagode agora, você vai dizer assim, cara, não dá. Não dá, cara. Não sou mais desse mundo. Não é verdade? Não dá, cara. Agora, há pessoas que num ambiente são influenciadas. São absolutamente influenciadas. E o ambiente é tudo. E ele passando tudo isso, depois de tudo isso, no versículo 17, ele diz assim: eu tentei entender e fiquei perturbado, até que entrei no templo. Querido, ir à igreja é fundamental. Às vezes um louvor que você já cantou várias vezes não faz o efeito que faz quando você está numa depressão e aquela palavra falou com você. Às vezes você diz, mas eu ouvi isso tantas vezes, nunca me falou, passou o batido. Mas naquele dia especificamente, aquele louvor, às vezes no meio do louvor, uma palavra da liderança falando, que está ministrando louvor, libera uma palavra, você pega aquela palavra, aquilo muda. E ele diz, até que eu entrei no templo de Deus. Aí esclareceu tudo, ele começou a entender Deus, ele começou a ficar no ambiente de Deus. Eu não sei se você como crente já entrou num centro espírita, eu já entrei. E senti uma coisa assim te empurrando, não entra aqui que aqui não é teu lugar, sai daqui, sai da minha aba, sai para lá. Você entra numa igreja às vezes e sente uma presença já na entrada, às vezes nem na entrada, lá na rua você já está sentindo alguma coisa. Você vai a determinadas casas, você sente paz. Você entra em outras casas, você não sente. Você precisa fazer um trabalho ali espiritual, uma unção. Uma vez um casal me chamou, olha, nós estamos indo morar num novo apartamento e tal, eu queria que você fosse ungir lá, e eu fui. Quando terminou, ela disse aqui, o que você sentiu? Eu disse, eu senti paz. Esse lugar aqui é bom. Ela disse, nós também. Aí eu fui a uma outra casa, onde as pessoas não dormiam, pessoas católicas, apostólicas, romanas, não dormiam. O próprio dono da casa, de vez em quando, ele via passar um ser. O ser pulava em cima dele, amassava ele e apertava o pescoço dele. A casa vivia num inferno, eles não dormiam. 5 horas da manhã estava todo mundo acordado, um negócio terrível. Me chamaram para orar lá. O telhado, em cima do telhado, era o último andar, um prédio de 4 andares, era a noite inteira arrastando ferro lá em cima, bola de ferro. Eles não conseguiam dormir pelo barulho que fazia. Aí me chamaram para essa casa. Quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, que ambiente é esse? Conversei com eles e ungi a casa inteira. Fechei evidentemente as janelas, que alguém podia manifestar e pular pela janela. Mandei fechar as janelas, ungi tudo. Orei por todos eles, ungi todos eles. Uma pessoa deu uma manifestação pequena. Eu subi no telhado, não tinha nada no telhado. A única coisa que tinha lá no telhado eram 2 ou 3 gatos lá me olhando. E eu disse, a partir de hoje não quero que vocês venham aqui, não arraste nada. Eu cheguei na área, ungi a casa, vou embora. Esqueci. 3 meses depois ou 4, a pessoa que me chamou disse, sim, pastor, esqueci de te falar. Nunca mais eles tiveram problema. Naquela noite que o senhor foi lá, no dia seguinte, todo mundo acordou às 3 horas da tarde. A paz reinou. Ele entrou no templo, quando ele entrou no templo, ele entendeu tudo. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne bem tudo, carnal não. Querido, se alguém entrar e de repente começar a pular, rodopiar aqui, a gente vai entender. O Espírito Santo faz isso. 120 pessoas oravam no cenáculo. O cenáculo lá é grande, sabe? Ele é bem grande, quase desse tamanho aqui. Eu tive lá, é bem grande. E de repente veio um som como um vento veemente, e línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Sabe o que eles disseram que eles estavam? Bêbados, de deboche. Ah, estão bêbados. Eles beberam suco de uva, glaucos, vinho não fermentado. Ah, estão bêbados. Eles caíram. Os profetas muitas vezes quando se profetizavam saiam batendo palmas. O homem espiritual compreende isso. O homem natural não. O homem natural entra numa igreja, está aquele povo, aleluia, e glória a Deus, pô, Deus não é surdo. Mas o cara vai para o carnaval, desfila porno nua,
desfila não sei quantas escolas de samba. A bateria, antes de ir para lá, ficou lá onde eles ensaiam, ensurdece todo mundo, os vizinhos não conseguem dormir. É normal, porque o homem espiritual não consegue entender as coisas de Deus. Amém, igreja? Amém. Aí ele diz assim, depois que ele entendeu tudo, ele então começa a expressar o que ele estava sentindo. Ele diz assim: o meu coração se azedou, eu sentia picadas nos rins. O coração dele se azedou, sabe? Estou afim de nada, estou mal, eu não me aguento. Ele está dizendo o que ele entendeu. Depois que ele chegou à presença de Deus, ele começou a entender como estava o coração dele, azedo. Você conhece alguém azedo? Você já conviveu com alguém azedo? É verdade. Há pessoas que são azedas, são ácidas. Tudo que faz ou tudo que diz tem sempre um azedume, tem sempre uma acidez, né? Você chega para a pessoa e diz assim: puxa, rapaz, eu me enfraqueci, cara. Um dia desse, me senti mal, quase me desviei. Aí você pega uma pessoa e diz assim: não, meu irmão, você é de Deus, não, levanta a cabeça, já aconteceu comigo também. Aí o azedo vem e diz assim: alguma brecha você deu. É o azedo, não é? Alguma brecha. Vigia, irmã. Eu estou de vigia, irmã. E sempre quando vigia não é assim, vigia, irmã, é assim, vigia, irmã. É com o nariz para cima. É o azedo. Falou alguma coisa, bom dia o quê? O cara está azedo, está ácido, melancólico. Eu sentia picada nos rins, ficava incomodado. Rim é uma coisa que quando vem doença, você se incomoda. Esse emocional dele começou a influenciar no corpo. Há pessoas que têm problemas no corpo, mas são de procedência espiritual. A ciência chama de doenças psicossomáticas. Psique é alma e soma é corpo. Então a doença psicossomática é a doença que se dá no corpo, mas de fundo emocional. A pessoa não dorme, aí desenvolve um negócio no estômago, um tumor, porque isso influencia. Isso influenciou muita gente. E ele disse ainda mais: me embruteci, ficou grosso com todo mundo, por causa de começou a olhar não para Jesus, olhar para a situação, se embruteceu. Ninguém falava com ele dava logo uma patada, acordava cuspindo marimbondo, porque em vez de olhar para Deus, o solucionador, a Bíblia diz, ele é autor e consumador da nossa fé. A palavra consumador, autor, é uma palavra que vem junto, autor e consumador. Ele criou e ele consumou no testemunho dele. Autor é capitão, ele é o capitão da fé, e ele consumou mostrando que podia viver pela fé. Largar aqui São Gonçalo e morar num lugar distante é difícil, mas plausível, possível. Largar o céu e vir morar na terra é complicado, e ele fez isso. Me embruteci. Sabe quando as pessoas começam a se embrutecer? Não lê mais, não ora mais, não jejua mais. Ceia é detalhe. Como é que alguém pode abrir mão de ceia? Me explica isso. Como é que alguém pode lidar com a ceia de forma tão irresponsável, para dizer o mínimo? Como assim, cara? Como? É ceia, mandamento de Deus. Mandamento de Deus. Não vai, não quer ir. Não, na minha vida, mais ou menos um Asaf na vida. Na minha cabeça não entra, me perdoe, mas não entra. Aí ele diz o seguinte: eu nada sabia. Concluí o seguinte: que eu não sabia nada e eu era como um animal. Ele entendeu, começou, quando ele parou de olhar para a situação, olhou para Deus, ele automaticamente olhou para ele. É como Isaías, né? Ele começou a falar dos outros, mas quando ele viu o Senhor assentado sobre o alto sublime trono, ele falou: ai de mim, eu estou ferrado, eu estou frito. Solução: ele diz assim: eu estou de contínuo contigo. Eu estou entendendo o seguinte: aconteça o que aconteceu, o problema não são os problemas,
O problema é quem passa com você no problema. Se você passa sozinho, se você passa olhando para os outros, vai dar ruim, como diz aí fora. Ele diz assim: eu entendi, eu estou de contínuo contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Deus não tem mão direita ou esquerda. Deus faz com a mão direita e com a esquerda o que Ele quer. Nós é que somos destros ou somos esquerdos. Nós temos que fazer. Eu não consigo escrever com a esquerda, eu não consigo pintar com a esquerda, né? Porque eu sou destro. Deus é ambidestro, Ele faz tudo. Por que Ele diz assim: tu me seguras pela minha mão direita? Deus sempre diz que segura você pela mão direita. É porque você é quem põe força. Ele não precisa de força, é você que tem que segurar. É uma iniciativa humana segurar. Se você segura com a esquerda em qualquer lugar, você cai. Você não suporta muito. Mas se segura com a direita, ela é mais forte. Por que ela é mais forte? Porque ela está sempre sendo usada. O seu braço direito é maior do que o seu braço esquerdo. Ele é mais grosso do que o braço esquerdo. Pode medir. Porque você está sempre usando. A sua perna direita é maior do que a sua esquerda. Sobretudo para quem joga bola, chuta com a direita. Quem é esquerdo é o contrário. Ele diz: Ele me segura pela minha mão direita. Ele me sustenta. E eu seguro na mão dele, ele me segura. Aí ele então para e diz assim: bom, deixa eu olhar um pouquinho para o futuro. Guiar-me-ás com o seu conselho, e depois me receberás em glória. Eu fico bobo de ver, porque essas pessoas expõem a sua vida e depois entendem que Deus é Deus e que existe um futuro. Existe um futuro, existe algo que está prestes a acontecer. Quando eu digo que eu estou esperando Jesus voltar, e eu esperava para esse ano que passou, e ele não veio, eu estou esperando para esse ano. Se eu digo que estou esperando, e alguém pode dizer: Paulo esperava para o tempo dele. Paulo disse assim: os que morreram ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, nós seremos transformados. Paulo esperava Jesus voltar para aqueles dias. Os próprios discípulos: Senhor, quando é que o Senhor vem para restaurar todas as coisas? Quando o Senhor vier, deixa sentar uma direita ou uma esquerda. Ele está esperando para aqueles dias. Então não é pecado nenhum e não é viagem nenhuma eu esperar para hoje. Agora, em 14 de maio de 2018, faz 70 anos que Israel foi criado como nação. 70 anos. É um sinal. 70 anos foi o tempo que o povo ficou cativo no Egito, em Babilônia, aliás. Ficou cativo, 70 anos. Se cumpre agora. Deixa eu dizer uma coisa que você já ouviu, e quem não ouviu vai ouvir de novo. Israel foi criado no dia 14 de maio de 1948. Criado o novo Estado de Israel. Graça Aranha, né? Oswaldo Aranha foi o presidente que assinou. Foi o primeiro país a reconhecer Israel como Estado. Cumpriu-se Isaías 66:8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem ouviu coisa semelhante? Nasceria um país de uma só vez, uma nação nasceria de um instante, mas Israel está de par, deu à luz seus filhos. Então, cumpriu essa palavra. Um dia Deus disse para Abraão assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais, e vai para um lugar onde eu vou te enviar ainda. Esse dia, segundo os livros dos mestres, foi no dia 14 de maio de 1948 a.C. Ele foi criado em 1948 a.C. em Abraão e foi criado em 1948 depois de Cristo. A Bíblia tem números e 1948 dá 22. 22 na Bíblia é número de retorno. Toda vez na Bíblia que aparece o número 22, fala de retorno. É um sinal que eu estou te dando. Aleluia? Então, querido, eu estou esperando que ele volte. Será que ele vai voltar até 14 de maio de 2018? Não sei, eu queria que ele voltasse no dia, que dia é hoje? 21 de janeiro de 2018, eu queria que ele voltasse hoje. Na verdade, eu quero que ele volte agora, para eu já subir. Esquece tudo. Guiar-me-ás com o seu conselho, depois vai me receber em glória. E aí ele dá uma afirmação que parece que desemboca nele todo entendimento, e até um louvor que se canta aí, que diz assim: quem tenho eu no céu além de ti? E aqui na terra, quem é o que eu tenho? Ele está dizendo o seguinte: eu tenho um Deus aí no céu que cuida de mim, mas eu também tenho um Deus aqui na terra. O Senhor é um Deus em cima no céu e o Senhor é embaixo
na terra. É o Senhor. Eu já entendi tudo. Eu já entendi que é o Senhor que cuida da minha vida. O Senhor cuida do meu futuro no céu. Enquanto eu não chegar lá, o Senhor está cuidando da minha vida aqui. Deus não é pego de surpresa. Quando fecha uma porta, é porque Deus já abriu outra. Se você bateu, a porta não abriu, porque não é a sua porta, porque quando for vai abrir. E aí ele fecha dizendo assim: bom é aproximar-se de Deus. Queridos, tantas pessoas se decepcionaram. Davi chegou a dizer assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? O outro disse: eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Até quando vais te esconder? Para sempre? Por que te esconde no dia da calamidade? Os salmos são cheios de lamentações, mas no final eles sempre finalizam dizendo o seguinte: Ele é Deus, Ele pode. Querido, Deus toma conta da nossa vida. Quando cai um fio de cabelo, Ele sabe que caiu. Ele sabe que caiu. E mais um detalhe, Ele sabe quantos ficaram. Olha que coisa interessante. Ele sabe, Ele diz assim: até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Para pensar nisso, queridos. Quantos fios de cabelo você tem? Não sei. A média é 100 mil, né? Uns mais, outros menos. A média é de 100 mil. Ele sabe quantos fios caíram, e sabe quantos ficaram, sabe quantos nasceram. Ele cuida de nós. Ele diz que um passarinho não cai se ele não autorizar. O cara pega uma tiradeira, uma espingarda e atira se acertar porque Deus permitiu, se não, porque Deus não permitiu. Ele cuida da nossa vida. E é por isso que nós estamos aqui nesse dia de ceia, para glorificar o nome dele e para dizer o seguinte: eu não posso olhar para a situação, não posso ficar olhando para problemas, eu não posso estar olhando para o mundo, eu não posso estar olhando para o ímpio, eu preciso olhar para Deus, eu preciso olhar para as promessas da palavra dele. São só 32 mil promessas aqui, só 32 mil na Bíblia. Eu preciso olhar para essas promessas de um Deus que não falha, num Deus que diz que nunca te deixarei e jamais te abandonarei. Aleluia. Nunca. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Um Deus que não nos abandona, um Deus que cuida de nós, querido. É esse Deus que nós servimos. E é um perigo quando nós paramos de olhar para Jesus e olhamos para situações, olhamos para o mundo, olhamos para o ímpio, olhamos para o governo. A gente fica olhando e diz assim: pô, esse governo. Aí a gente começa a trazer um monte de impropérios, né? Um monte de impropério. Bandido bom, bandido morto. Hashtag morreu. Aí, como isso, cara? Né? Esses caras aí do governo são todos safados. A gente diz isso, mas quando aparece lá, pastor é tudo safado, a gente não gosta. Mas a gente chamou o político de safado, advogado é tudo mentiroso. A gente não é assim, a gente não pode ser assim. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, querido? Deus te abençoe, em nome de Jesus.